Pô, eu tava aqui pensando uma coisa. Afinal de contas, orca é baleia ou não é? Fica comigo até o final, você vai saber. Bom dia, gente boa. Então, orca é baleia ou não é? Bom, em primeiro lugar, eu me inspirei para fazer esse vídeo por conta de um vídeo que eu assisti de um biólogo que eu assisti recentemente falando sobre um assunto que me interessa muito, que é um fenômeno que tem acontecido ultimamente, que é o caso de orcas atacando embarcações ali na região ibérica, né? Ali, mais ali pro Estreito de Gibraltar. Então elas estão atacando veleiros e em alguns já houve casos de afundar a embarcação, né? Outras foi acionado o resgate e aí, mas sem vítima, né? Ninguém morreu, mas isso é um assunto que deixou os cientistas assim, né? Querendo entender o que está acontecendo. Então, assim, isso me inspirou para falar sobre as orcas, porque já me perguntaram, a orca é baleia? Por que isso? Porque muita gente já ouviu falar assim, não, orca não é baleia, orca é golfinho. Mas vamos lá, vamos entender primeiro o significado da palavra baleia. A palavra baleia, se eu não me engano, acho que no grego não, no latim é balena, alguma coisa assim do tipo, que quer dizer peixe muito grande marinho. Então isso aí é um nome que foi dado lá na antiguidade. Bom, para começar, todo mundo sabe que baleia não é peixe, baleia é um mamífero, né? Mas é aquilo, naquela época não se conhecia isso, não sabia, e era um animal que vivia lá no mar, tem um aspecto do corpo parecido com peixe, né? E deram esse nome. Então, se a gente parar para pensar, todo animal desse porte, com esse aspecto, é chamado de baleia. Mas aí depois a gente foi vendo que existiam variações, né? Tem várias espécies, e o seguinte, as baleias, elas fazem parte da classe dos mamíferos, né? E da ordem dos cetáceos. E o que são os cetáceos? Cetáceo é um grupo, né, de mamíferos aquáticos, né? Daí você tem ali todas essas baleias que a gente conhece, inclusive os golfinhos. Então você tem todos os golfinhos, tem a beluga, tem o boto, né, o boto rosa da Amazônia, tem as baleias, baleia jubarte, baleia cachalote, tem a baleia azul. Então todos esses animais são cetáceos. E dentro da ordem dos cetáceos, a gente tem a subordem dos misticetos e dos odontocetos. E aí, vamos lá, nomes esquisitos, né? O misticetos é o grupo que algumas pessoas dizem que são as baleias verdadeiras, porque eles não têm dentes. O que eles têm? Eles têm aquelas, pessoal, alguns chamam de barbas, outros chamam de barbatanas, alguns chamam de balen, que é aquela estrutura, são aquelas placas cerdas de queratina, que aquilo não é dente, aquilo não serve para mastigar. Até porque essas baleias, elas se alimentam de quê? De crio, que é aquele camarãozinho muito pequenininho, e pequenos peixes. Então o que essa baleia faz? Ela abre aquele bocão, ela engole uma quantidade muito grande de água, e aí nessa água, obviamente, ela está perseguindo lá aquele cardume lá daqueles peixinhos, e do crio vai entrar esses bichinhos também na boca da baleia. Depois que ela faz? Ela fecha, ela encosta essas cerdas, né, essa barbatana, e ela expulsa a água pela própria boca, como se trincasse os dentes, e soprasse a água. Só que o que acontece? Como a barbatana está fechada, o crio e os peixes ficam todos presos ali da parte de dentro da boca, e depois ela passa a língua e engole. E aproveitando aqui até para falar a respeito daquela passagem na Bíblia que fala assim, Jonas foi engolido por uma baleia, né? E eu não sei se vocês sabem também, recentemente tiveram alguns casos de baleias que vieram para se alimentar de cardume e, por engano, engoliram esses caras de caiaque, né, esse cara de canoa. Só que o que acontece? A baleia imediatamente ela cospe, porque, por incrível que pareça, uma baleia gigantesca daquela, aqui, ó, o esôfago dela tem entre 10 e 20 centímetros, é uma goela extremamente estreita, então uma pessoa não passa ali, ela não consegue engolir. Só para vocês terem uma noção, se não me engano, acho que a baleia azul, que é a maior baleia de todas, a passagem aqui da garganta dela é do tamanho de uma bola de basquete, ou seja, ela pode inclusive se engasgar com uma bola de basquete. Incrível isso, né? Então vamos lá, esses são os misticetos, eles não têm dentes, né? E outro detalhe, aqui no topo da cabeça, onde tem um espiráculo, né, que são as narinas da baleia, é dupla, são 2 orifícios, ok? Então, característica. E outra, não usam ecolocalização, elas não emitem, não usam aquele sonar, né? Já os odontocetos, esse aqui fica um pouquinho mais fácil, né? Porque odonto quer dizer dente. Então são os cetáceos que têm dentes. E aí a gente tem quem? Tem as orcas, a gente tem os golfinhos, tem belugas e tem a cachalote, que é aquela baleia que inspirou lá a história do Moby Dick. É aquela que tem aquela cabeça, aquela testa bem proeminente e a boca pequenininha aqui, pequenininha não, é estreita aqui embaixo. Né? Sendo que tanto golfinhos quanto orcas, belugas, eles têm a fileira de dentes tanto em cima quanto embaixo. Já as cachalotes só tem na parte de baixo. Okay? E uma característica muito marcante dos odontocetos é a capacidade da ecolocalização. Né? Eles usam o sonar. Tá? Eles têm aqui na frente, aqui no alto da cabeça, uma estrutura chamada espermacete. Por quê? Porque ali fica acumulada uma quantidade de um óleo de aspecto leitoso, que quando as pessoas abriam aquilo ali, né, porque se caçava a baleia para consumir a carne e tudo, e descobriram que ali tem o famoso óleo, né, da baleia, e é um óleo muito esbranquiçado e leitoso.
Alguns acharam, inclusive, que se tratava do sêmen das baleias, aí recebeu esse nome de espermacete. O nome permaneceu até hoje, não tem nada a ver com sêmen, é uma reserva de gordura, de óleo, que inclusive é utilizado nessa função da ecolocalização. Outra característica, as orcas e os golfinhos, vocês usam odontocete de uma maneira geral, cachalote e tal, eles só têm um único orifício aqui no espiráculo, ok? Não é duplo igual das baleias misticetes, beleza? Por quê? Na verdade, internamente tem até as duas estruturas para os dois canais respiratórios, só que um deles sofreu uma modificação e formou esse aparelho que ela utiliza para ecolocalização. Isso é uma coisa que pode ser falada um pouquinho depois, beleza? Então aí alguém vai falar assim, tá, e afinal de contas, a orca ela é o quê? Até porque ela ganhou aquele apelido de orca baleia assassina, muita gente pensa que foi por causa do filme, do final da década de 70. Nem foi por isso. Na verdade, lá na época medieval, alguns marinheiros chamavam esses animais de assassinas de baleias, porque elas em grupo atacavam baleias e, obviamente, devoravam, então chamavam de assassinas de baleias. Só que assassina de baleia é grande, baleia assassina. E aí no filme, eles deram o título de orca baleia assassina porque ela faz um salseiro, ela detona lá a embarcação, lá o cara, por conta deles terem caçado lá a parceira dela e o filhote morreu. Enfim, isso é uma outra história. Inclusive, isso é até gancho para poder falar desse assunto num outro vídeo, aprofundando mais essa questão aí e pegando o que eu falei no início desse aqui, que era sobre a questão das orcas estarem atacando, ou como alguns colegas estão preferindo falar, interagindo, porque eles dizem que falava, se está atacando, isso dá uma ideia de que o animal é mau e não é nada disso e tal, mas isso é um assunto para ser debatido, para ser bem discutido, para a gente entender bem, beleza? Então é isso aí, pessoal. E a orca? Ela é o quê? Ela é baleia ou golfinho? Tanto faz. Já houve época que eu falava golfinho, porque eu embarquei nessa onda de falar assim, porque ela não tem, ela tem ecolocalização, ela tem dente, mas não importa, porque o nome baleia foi dado por aquele motivo que eu falei para vocês, peixe marinho gigante, ok? Então tanto faz, pode chamar de orca, de baleia, pode chamar de golfinho, tanto faz, beleza? Um abraço e até a próxima. Voltando para casa porque cheio de missão hoje para resolver, para cumprir, missão dura. Isso aí, valeu, até o próximo vídeo, um abraço.